E por mais que a gente ache que isso não vai acontecer com os nossos filhos, certeza a gente não tem. Por isso que a prevenção é a grande saída. Vamos falar sobre drogas, como e quando falar sobre esse assunto com seus filhos. Quem está com a gente é o Dr. Marcelo Rebuchede, que é pediatra do Hospital São Luís. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia, obrigado pelo convite. E é um assunto sério e que a gente tem que começar a pensar desde sempre. Acho que desde antes de engravidar, para a gente se preparar com a história, né? Muito importante, né? A melhor coisa antes de você, na verdade, vencer o inimigo é conhecer o inimigo. Então, conheça bem para quando ele chegar, você saber o que falar. E o nosso repórter Fábio foi até uma clínica de dependentes para entrevistar tanto profissionais quanto pacientes que estão agora envolvidos no tratamento. É bom que você preste bastante atenção nessa matéria e se quiser começar a mandar suas perguntas, pode, mulheres@tvgazeta.com.br. Se não quiser ser identificado, fique tranquilo, é só colocar no seu e-mail que você não quer que falemos aí seu nome e você pode ter certeza aí da segurança. Vamos ver? Vamos ver? Olha lá. Eu fiquei fumando crack durante mais ou menos uns 4 meses, né? E foi o que bastou para acabar com a minha vida. Nossa equipe visitou uma clínica de recuperação de dependentes químicos e no local, o psiquiatra Carlos Simon nos falou sobre os efeitos do crack e a dificuldade do tratamento. A gente pode dividi-lo em tanto comorbidades, tanto a nível psíquica, mental ou orgânica. Na parte orgânica destacam-se alterações tanto a nível cardíaco, bradicardia, taquicardia, alterações digestivas, alterações miálgicas. Mas o que chama atenção, particularmente da síndrome de dependência de cocaína, que engloba o crack, são alterações na parte psíquica, alterações do pensamento, do conteúdo do pensamento, alterações da memória. No local, ainda conhecemos a história de 2 dependentes em tratamento que preferem não se identificar. Eu estava sem usar derivado de cocaína desde 1995. E em julho do ano passado eu voltei para cocaína e na minha cidade a cocaína não existe mais, é só o crack dominou e eu fui pegar cocaína e me venderam crack. E eu fiquei fumando crack durante mais ou menos uns 4 meses, né? E foi o que bastou para acabar com a minha vida. Que eu comecei com a bebida, maconha, cocaína e tive um comércio de overdose e acabei pegando o nojo da cocaína. E fui até a biqueira e comprei o crack. Foi paixão à primeira vista. A doença, a dependência química, é uma doença biopsicossocial. Então, é um fator biológico, é um fator psicológico e é um fator social. Eu ficava o dia inteiro dentro do banheiro, me escondendo dos meus filhos e fumando escondida, né? No meu trabalho também eu estava perdendo o foco do trabalho, porque inclusive eu fumava lá dentro, né? Eu comecei a fazer furtos e comecei já a mexer nas coisas na bolsa da minha mãe, na bolsa das minhas irmãs. E eu acabei desestruturando a minha família. A família também é doente. Como usuário, dependente, a família também precisa de tratamento. Meu grande sonho é me livrar do crack e ter uma vida normal, né, como qualquer outra pessoa. Qual é o seu grande sonho? Nunca mais usar o crack. E dar um grande abraço na sua mãe, né? E ser um filho para ela. E ser um filho verdadeiro para ela. Pois é, a gente assistindo a matéria, a gente ficava literalmente aqui arrepiado e eu e o doutor Marcelo comentávamos o quanto que agora eles têm um sonho maior que se livrarem da droga. Mas lá atrás, lá na infância, claro que há uns anos atrás a droga não era tão presente quanto hoje. Com certeza. Hoje a situação está mais complicada, mas é importante esse diálogo, essa conversa, esses limites para o filho também, né, doutor Marcelo? Na verdade não é importante, Kátia, é fundamental, é fundamental.
A gente está numa fase onde ser um pai bonzinho, ser um pai liberal, não se pode. Por quê? Porque ser liberal a gente começa a perder as rédeas da situação. Então, primeira coisa, tem que impor limite para as crianças. As crianças cada vez se afastam mais dos pais. Então, eu não quero que você me leve na festa, eu vou com um amigo meu, ou me deixa na esquina. Não pode, pessoal. Vocês têm que pegar essas crianças na mão. Por menores que sejam. Por menores que sejam e por maiores que sejam. Porque também. Os menores, às vezes, você consegue negociar. Agora, você pega aquele adolescente, 12, 14 anos, ou adolescente, ela não quer saber do pai, ela não quer saber da mãe. E assim, pai e mãe são os nortes. É ele que vai dar o norte, é ele que é o porto seguro. Ela tem que saber que ele vai estar presente em todos os momentos. Mas o problema é quando o pai ou quando a mãe já começa a achar normal, por exemplo, molhar a chupeta da criança na cervejinha, no vinho. Ah, mistura vinho com água. Vinho com água e açúcar não vai ter problema, tem mais água do que vinho. O corpo da criança, ele trabalha de um jeito diferente com álcool do que o de um adulto, né? Com tudo, até vale duas ressalvas aqui importantes. Primeiro, quando a gente tem que começar a falar com drogas, né, para as crianças, é extremamente importante, cada vez essa idade vem baixando mais. Hoje a gente tem conhecimento que, assim, as crianças a partir de 7 anos, então, mas é um bebê, não é um bebê. A partir dos 7 anos, essas crianças já têm a capacidade do conhecimento do que é a droga, dos malefícios que a droga traz, e é importante que os pais conversem falando sobre o que vai acontecer. Tem que sempre se usar o esporte como um apelo, porque as crianças gostam nessa faixa etária muito do esporte, então tem que mostrar, tem que sentar, tem que conversar. Então é muito importante, Katia, que pai, mãe ou o cuidador, no caso, não se ausente quando o assunto é droga. A gente tem vergonha de falar, a gente tem medo de falar, e é uma das poucas coisas comportamentais na criança que a gente não espera a criança perguntar. Diferente, por exemplo, a gente tem que falar antes, né? Sexo, não, eu vou esperar ele perguntar para depois falar. Aqui não, você tem que sempre estar na frente da criança. Então é extremamente importante que os pais e as mães sempre fiquem com essa criança, saibam com quem está andando, saibam com quem está saindo. Tem que ser chato, pessoal. Não pode ser liberal. Não pode. E a gente está com uma mãe na linha, a Rose Oliveira. Boa tarde, Rose, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Você tem 2 filhos, né? Um de 11 e um de 13, é isso? Eu tenho 3. Um 3? De 11 e um de 13. Tá, você tem alguma pergunta para o doutor Marcelo? Tenho sim. A gente aqui em casa, a gente sempre conversa sobre drogas, coisas assim. Eu explico bastante a ele. Mas e quando os filhos da gente são abordados na porta da escola, como a gente deve agir assim tão claramente? Meus filhos não conhecem o que é a droga, assim, pegar, ver o que é, mas sabem que existe. Eu gostaria de saber como a gente deve estar fazendo. Como fazer com que os filhos entendam, embora a gente fale tanto, né, Rose, que não pode entrar nessa, mesmo que saiba que outros amiguinhos também usem a droga. Fundamental. Isso, primeiro, eu acho que o exemplo da família é importante. Então, isso que você falou antes, né? O pai ficar molhando a chupeta na cerveja. Então, assim, não se usa drogas na frente das crianças. Ah, mas eu não fumo. E bebida é droga? Mas eu não fumo maconha, eu não cheiro cocaína. Bebida é droga, o álcool é droga, o cigarro é droga. Então, assim, são chamadas drogas lícitas, mas que para as crianças não são. Então, para a criança, ela vai, na verdade, vai subindo o nível da droga. A droga, quando entra na faixa etária pediátrica, ela não entra como um boom, ela é insidiosa, ela vai devagarzinho. Então, a criança conhece a cerveja, a criança conhece a pinga, a criança conhece o álcool. Então, acho que a primeira coisa importante para os pais entenderem é que o exemplo é fundamental, o exemplo vem de casa. Então, não se beba, e não se bebe e não se fuma na frente de uma criança nunca. Outra coisa, porta de escola. Porta de escola é extremamente importante. Eu lembro do meu pai, quando eu era criança, falava assim, eu não quero que você fique parado na porta do colégio. Por quê? Porque porta de colégio está lotado de criança, com mais velhos, com os mais novos, e é onde o traficante vai atuar. Então é lá, os pais têm que ficar muito atentos, que é lá que o traficante pega as crianças, e a criança ainda não tem criança ou adolescente. Às vezes oferece alguma coisa. E você não sabe, e eles começam a entrar, então eles são muito bons de lábia, então eles fazem a criança ou adolescente entrar nisso. Então, uma dica importante para os pais é, levem a criança até a porta da escola, busquem a criança na porta da escola, e se você for atrasar ou a saída da escola não bate com o teu horário, fale com a diretora, não deixe essa criança sair dos portões da escola. O portão da escola acaba sendo uma segurança e é um local onde eles fazem muita arruaça, os traficantes com as crianças. Então, uma dica legal que ela também perguntou, não deixa ficar na porta da escola, nunca, nunca. Viu, Rose? Obrigada pela participação, viu? Agora, uma coisa importante, a Rose disse, eu falo para os meus filhos, eles não conhecem as drogas. Às vezes, a gente acha que conhece os filhos, mas a gente não conhece. Só a gente lembrar, quando a gente era adolescente, os nossos pais sabiam de tudo que a gente fazia?
Então, os filhos da gente não contam literalmente tudo que eles sabem pra gente. E aí a gente não pode ser muito inocente também, né? A gente tem que ficar prestando atenção nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. E o que é importante é que o usuário de droga, em qualquer faixa etária, mas aí a pediátrica, as crianças, eles são mais apelativos, é a mudança de comportamento. Então, era uma criança que gostava de fazer esporte, gostava de ficar com os amigos, gostava de ficar com a família. De repente, uma criança que não quer mais sair de casa, qualquer alteração de comportamento na criança, fiquem atentos, porque criança não muda o comportamento por nada. Ou ele vai mudar porque ele está numa depressão, ou ele vai mudar porque ele começou a utilizar droga. Então, as mudanças de comportamento têm que ser investigadas pelos pais. Por que está acontecendo? Então, por que você não quer mais sair? Por que mudou os amigos? Nossa, você gostava tanto do João, você gostava tanto do Bruno, do Theo, e de repente você não quer mais esses amigos. O que está acontecendo? Então, mudanças, e aí é uma mudança brusca. Apesar da droga vir crescendo devagarzinho, a pessoa muda muito. Por quê? Porque ou ele usando droga, ou o amigo que está fazendo ele usar, tem um poder de lavar a cabeça, fazer uma lavagem cerebral neles enorme. Então, aquele teu amigo que você andava é um bobão, um babaca, não anda mais com ele, anda comigo. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos se teve uma mudança brusca de comportamento, se mudou os amigos, se mudaram os hábitos. E, assim, as crianças, quando usam drogas, elas ficam cansadas, elas ficam consumidas. Não tem um rendimento tão bom quanto antes, né? Um rendimento escolar péssimo, um rendimento de esporte péssimo, uma criança que não quer mais fazer esporte. E a gente tem aqui uma outra matériazinha com depoimento de 2 pessoas que começaram a usar drogas, mas muito cedo, diferente dos outros casos que a gente mostrou. Vamos ver? Olha lá. Eu usei crack na minha vida há 14 anos. Como é que foi esse período com as drogas? Foi difícil, né? É porque a minha história é... A minha mãe, quando eu nasci, ela me deixou no hospital. Então, eu conheci ela com 13 anos de idade. Então, isso aí, eu fiquei sabendo de tudo isso aí. Então, eu parti pro lado da droga, pro lado do crime. Então, comecei a usar crack. Então, vim parar em São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, Limeira. Então, vim parar nas ruas de São Paulo, fuçando lixo, comendo lixo nas ruas. 6 anos de crack. 1 ano e 10 meses desse período eu vivi na Cracolândia. Aqui na Cracolândia eu vi muitas pessoas morrerem na minha frente, comi do lixo, me prostituí muitas vezes para conseguir sustentar meu próprio vício. A gente assistindo a matéria, a gente comentava aqui, o doutor Marcelo, o quanto que se a gente for buscar um problema que a gente tenha tido na vida, então qualquer pessoa está apta a usar droga. Mas é aquilo da gente falar, tudo bem, se a droga não trouxesse uma sensação boa, as pessoas não seriam viciadas. Ninguém é viciado em pegar o martelo e acabar com o dedinho no martelo. Então a droga traz uma sensação boa, mas qual o preço que você vai pagar por isso? Mas é importante entender isso, né? Que na verdade não vai acontecer, a criança ou o adolescente não vai experimentar a droga, eu quero passar mal, eu quero que faça mal pro meu fígado, nada. Ele vai buscar, na verdade, um prazer, uma coisa. E ele só vai buscar esse prazer se ele não tiver esse prazer na casa dele, que é o quê? Poder jantar com os pais, poder conversar com os pais, brincar com o irmão. Então essa presença dos pais, a presença da família acaba sendo fundamental. Mas a gente vê casos de crianças com 8, 9 anos que estão usando droga. Droga pesada é um exagero, porque toda droga é pesada. Se é uma droga, mas crianças muito novas cada vez mais, né? O que acontece aí? Primeiro, que o valor da droga hoje, infelizmente, cada vez está mais barato. Então, antigamente não existia crack, que hoje com 2, 3 reais você compra. Então, às vezes a criança também até queria experimentar, mas ela não podia, por quê? Porque custava 20, 30, 40 reais. Hoje, com 2, 3 reais você tem a droga. E o que os pais têm que ficar muito atentos é quando você tem filho com um filho mais velho. Porque às vezes o filho mais velho começa a fazer usa alguma coisa, é usuário não obrigatoriamente da droga em si, mas um álcool, tudo, o que vai gerar uma... Assim, a criança mais nova, ela quer porque quer imitar o irmão, então ela começa a ter aquela satisfação de buscar, e às vezes ela acaba até ultrapassando o irmão, por quê? Porque ela sente esse prazer. Então é importante que os pais saibam que ela não vai procurar a morte, ela não vai procurar passar mal, ela vai procurar o prazer. E infelizmente a droga, por mais transitório que seja, dessa sensação prazerosa que não é prazer. A criança, o adulto que usa droga pode não procurar a morte, mas que a morte chega, chega. Chega. Se não chega, vai acontecer muita coisa que vai trazer. Quem está na linha é a Jane? Jane, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Doutor Marcelo, tudo bem? Tudo bem, prazer. Quer fazer uma pergunta, Jane? Então, meu filho, ele tem 13 anos. Ele não quer mais que eu levo ele na porta da escola. Não admite, porque ele é grandinho e tal. E ele tá andando com uma turma, me dá medo, sabe? E à noite também, eu não deixo, mas ele sai. Enquanto eu vou dormir, ele já some. Agora, você dorme e ele foge? Como eu devo agir?
Você dorme e ele foge, Jane, é isso? Oi? Você dorme e ele foge de casa? É isso, quando eu vou dormir, então agora eu vou tirar a chave da porta, tenho que tirar tudo, porque ele chega às 2 horas, 3 horas da manhã. Com 13 anos? E eu sou viúva, né? Eu não tenho marido, nada. Então, eu queria, né, uma solução para mim. Eu tô sozinha, né? E aí, doutor Marcelo? Você vê que a Jane fala algumas coisas que a gente conversou aqui. Primeiro, ele está com uma turma que ela não gosta. É um perigo. E coração de mãe sente. Não se engana. Ela já está com uma turma que não gosta. Ele não quer que você leve na escola ou que busque. Então, ele pode estar começando a fazer coisa errada nessa porta de escola. Então, eu não quero que minha mãe veja. Ou então, os maloqueiros que usam droga vão me ver com a minha mãe e vão achar que eu sou franguinho. Um babaca, não como posso. Não posso. E ele está fugindo de casa quando você dorme. Então, assim, tem muito indício de que se ele não está usando, ele pode estar começando a ter contato com pessoas que fazem uso, e ele teve uma mudança de comportamento. Então, assim, Jane, a dica que eu dou para você é que tem que ser firme, tem que ser forte. A hierarquia pai, mãe com criança tem que ser mantida. Ele gostando, ele não gostando, é você que manda. Então, não é para sair de casa, é para levar ele na escola. Não de mão dada, né? Também não são... Mas meus filhos sempre andaram de mão dada comigo. Às vezes ele tem vergonha, mas que deixe. Sim, e saiba com quem ele está conversando e que vá buscar e saiba com quem ele está. Então, assim, é uma criança de 13 anos, porque apesar de ser um adolescente, é uma criança de 13 anos que está com muita vontade própria. Ele não tem essa capacidade até mental para saber o que é o melhor ou o pior para ele. Mas, às vezes, uma ajuda de um psicólogo também é importante, né? Tanto para ela, para saber como agir, porque, Jane, não é uma dúvida que você tem. Toda mãe tem as mesmas dúvidas. O que acontece é que, às vezes, algumas mães não comentam as suas dúvidas com outras. Então, a gente se sente sozinha. Até por vergonha, às vezes, né, Kátia? Até por vergonha. A gente se sente sozinha numa situação diferente das demais. Mas se as pessoas agissem de uma forma honesta, falariam umas para as outras, e a gente viria que os problemas são os mesmos. Isso. E às vezes um psicólogo encaminha a gente nesse sentido. E o psicólogo é muito legal, porque além dele ajudar a criança ou o adolescente, ele ajuda muito os pais em como fazer esse approach, em como conversar, como, assim, não ser liberal, mas também não ser maçante. Então, o trabalho do psicólogo junto com o pediatra, junto com a escola, porque a escola também é importante, às vezes os pais não percebem essa mudança de comportamento, os pais não sabem com quem ele está na escola, porque dependendo da idade, dependendo até da mentalidade, ele meio que finge. Então ele vai, o pai deixa na porta da escola, ele pega 2, 3 bonzinhos, quando ele entra no portão ele vai juntar com o grupinho do mal. Então quem vai ficar de olho nisso? A professora, quem está na escola. Então é importante que os pais também tenham esse contato com a escola, saber como que é, porque assim, ele sempre foi mal na escola, ótimo, né? Ele é um mau aluno. De repente ele está super bem na escola, de repente ele está super mal. Então é importante ter essa conversa, ter os feedbacks da escola. Então, reunião de pais e mestres, que a gente fala, meu Deus do céu, reunião de pais e mestres, né? Tem que ir, pessoal, porque é nessa hora que às vezes a professora vai te puxar para o lado e falar, olha, eu queria falar que mudou o comportamento dele nos últimos tempos. Mas sabe o que acontece também, doutor Marcelo? Eu já pensei, meus filhos são mais do que adolescentes hoje, já são praticamente adultos, mas às vezes a gente não está preparado para ouvir o que o professor diz. E aí a gente acha que é um exagero do professor. Se auto-enganar. Se auto-engana. A gente vê uma criança dentro de casa e não imagina do que é a criança fora, né? Isso. Não é isso, Jane? É isso. E eu dava uma mesadinha para ele, mas eu via que não estava indo para o bom lado, entendeu? Então eu já parei, já não dou mais, entendeu? Mas e ele não te obedece de jeito nenhum, nem que você mande, ele não faz? Ele está sentindo, desculpa, mas ele está sentindo falta e às vezes some o dinheiro da minha bolsa. É 20 reais, é 10 reais, entendeu? E eu estou preocupada com isso. Mas quando some o dinheiro? Tanto quero ajudar meu filho, como se ele tiver um amigo mesmo assim, porque eu não sei qual é o tipo da droga. Mas então, qual atitude eu ajudo a outra pessoa também, não é? Um amigo, aliás. Mas quando você percebe que sumiu o dinheiro, qual a atitude que você tem com ele? Você chega e pergunta para ele, não? Eu converso, eu não sou agressiva, eu converso tudo direitinho. Porque eu peguei e fui comer um lanche no McDonald's, fui não sei o quê. Mas eu tô vendo que não é isso, porque ele tá meio agressivo comigo. E acho importante isso. Não agressivo assim, de bater. Forte, mas eu vejo a fala, né? Quando ele conversava comigo, agora ele não conversa mais, assim, sabe? Eu não sei o que fazer. Eu vou tentar um psicólogo, como o doutor falou, claro. Até pensei nisso, vamos ver se ele vai, né? Mas se ele não for, você vai.
converse com a psicóloga e ela vai te orientar de que forma que você deve agir, né, doutor Marcelo, para que o adolescente vá. Né? E outra coisa importante que ela fala, né, então é uma criança que sempre teve uma mesada, uma semanada, que de repente de uma hora para outra, tudo que dava agora não dá mais. Então ela começa a pedir mais dinheiro para os pais ou pegar, começa a sumir coisa de casa. Então assim, sumiu, tem que perguntar o que está acontecendo e tem que, às vezes, a gente põe até câmera de vigilância. É um absurdo fazer isso com os filhos, mas na verdade não é um absurdo, você está cuidando disso. E eu queria que os pais também soubessem de uma coisa que é importante. Às vezes o problema não precisa sair de casa para ter o problema. Rede social, pessoal. As redes sociais, hoje tem N, então tem Twitter, Facebook, MSN, tem que estar atentos com o computador e com as crianças, porque o que acontece nessas redes sociais são absurdos. Então uma dica legal é não tenha computador, não tenha notebook, não tenha smartphone, e se você tem um computador na tua casa, nunca deixe mexer no computador de porta fechada, nunca. Mesmo porque eles têm mais habilidade nisso tudo do que a gente hoje em dia. Porque quando a gente vai mexer, mas eu não achei nada, eles apagam os rastros, eles sabem mexer melhor que a gente, isso aí. Obrigada, viu, Jane, pela participação. Tudo de bom e boa sorte aí com o garoto, viu? Muito obrigada. E olha, 13 anos o menino. Antigamente a gente via esse tipo de problema acontecendo com adolescentes de 16, 17. As coisas estão se antecipando bastante. Estão se antecipando. Tem clínica hoje já de desintoxicação especializada para as crianças entre 8 e 10 anos. 8 e 10 anos. Mas veja só, uns anos atrás, o doutor Isamitiba esteve aqui com a gente, ele falava isso. Quando os pais percebem que os filhos estão usando droga, o início do uso de droga já ficou lá atrás, há 2, 3 anos. E aí a gente, como vai imaginar um garoto de 13 que começou a usar, não estou dizendo esse garoto, mas supondo, com 8, 9 anos, quer dizer, é muito cedo para a gente ter uma ideia disso, né? Isso, na maioria das vezes é culpa dos pais, porque a criança, ela quer descobrir o mundo. De repente ela vê o pai fumando e ela quer saber o que é fumar. E o pai vai entrar no banheiro, você pega uma criança de 8 anos, às vezes começando a experimentar um cigarro, e elas gostam, por quê? Porque ela vai se diferenciar da turma que nunca usa. Mas aí eu vou te falar, um pai ou uma mãe que se vê numa situação, quando percebe que o filho usa droga e quando não sabe por onde ir, aí a gente vê os noticiários mais pesados que mostram mães e pais que acorrentam os filhos, não que eu acho isso correto, mas a gente aí percebe que é um grau de desespero tão grande que você já não sabe mais o que fazer. O nosso sistema de saúde pública não está pronto para esse tipo de A gente vê o lado agressivo, na verdade. Na verdade, os pais até podem estar sendo agressivos, mas tentando protecionismo do filho e não maltratando o filho. É verdade. Fica muito complicado isso. Agora, fica aqui um recado que eu acho que é muito importante para a gente até ficar um pouco mais informada quanto aos sintomas de quem usa droga. Você lembrou muito bem, né, doutor Marcelo? Quer dizer, a pessoa acaba ficando um pouco mais agressiva, mesmo a criança se afasta dos pais, os amiguinhos já não são os mesmos, mas... Ela muda inteira a criança. Mas e a química do corpo? Também muda. Alguns aspectos também a gente percebe diferentes, né? Muda. É assim, uma coisa que é importante, a maioria das drogas, ela tem que passar pelo fígado para ser metabolizada. E o fígado produz muita coisa, ele filtra muita coisa, ele produz. E a criança é uma criança que fica constantemente cansada, são crianças que dormem mal, são crianças que se alimentam mal, são crianças que perdem peso, são crianças que de repente você vai ver que ela tinha vontade, não tem mais vontade, literalmente ela não tem mais vontade de viver. A única vontade de viver dessa criança vai surgir quando ela vai buscar droga. Então, uma criança que não escova o dente, uma criança que não cuida da aparência e principalmente uma criança que tudo que gostava, ela não gosta mais. Mas algumas drogas, por exemplo, a maconha, se fala na larica, quer dizer, a pessoa que fuma maconha depois fica com uma vontade louca de comer e comer numa quantidade que você vê que a criança ou o adolescente já não comia antigamente. Mas daí o pai se engana, não, ele está em fase de crescimento. Então é importante que os pais não se enganem. Pode até estar em fase de crescimento, mas esse crescimento acontece em momentos esporádicos, é depois da balada que acontece esse momento de crescimento, é num sábado que ele, justo naquele sábado que ele não quis ir no almoço da família, e ele voltou, então começa a perceber que não é constante, tem que ficar, a verdade é essa, Katia, a palavra é essa, tem que ficar ligado nas crianças, tem que ficar atento nas crianças, criança ou adolescente, então a gente sempre falava do adolescente, é um absurdo, a gente vem falar em faixa etária pediátrica com 6, 7, 8 anos, então tem que ficar atento nas crianças. Agora, a gente não imagina as consequências dessas drogas que hoje são ingeridas cada vez mais cedo, para mim, crianças, mesmo 13 anos, para mim é criança ainda. Mas é uma criança. O que vai acontecer com o corpo dessa criança? Porque quando a gente fala numa gravidez indesejada, a gente fala num corpo de uma menina que não estava pronto para isso. A doutora Albertina, uns meses atrás, falou de um parto que ela fez, uma menina de 9 anos. Loucura. Quer dizer, o corpo de uma menina de 9 anos não está pronto, mas para uma gravidez, mas a gente vê que as meninas menstruam cada vez mais cedo. Quer dizer, então, esses problemas todos de droga, de uma gravidez, a gente não sabe daqui a uns anos o efeito que isso vai trazer para o corpo dessa criança, né? A droga a gente sabe, na verdade, né? A droga, você tem um aumento absurdo de câncer de fígado, então são crianças que teriam tudo para ter uma vida ótima e podem virar adolescentes ou até
adulto jovem com problema de fígado, com câncer, coisas importantes. Mas isso com quantos anos, né? Quer dizer, muito cedo, né? Muito cedo, estão falando com 20 anos, depende da droga. Hoje tem a droga do amor, né? Ou até o nome infeliz, a êxtase. Então, o êxtase hoje a gente sabe que os casos de desidratação, porque a gente já perde muito calor com a droga, o êxtase tem uma característica, se aumenta muito a temperatura e você não tem vontade de hidratar. Então, você sua demais? Você transpira demais e você não lembra que tem que beber água, porque você está loucão, né? Você está loucão, então você nem lembra que você tem. Você quer curtir, curtir, então você pula, você transpira e você não ingere. Então você pode ter lesão renal, você pode fazer insuficiência renal. Então fígado e rim normalmente são os órgãos que mais vão afetar a criança, e sempre lembrar que a droga ela vai agir no cérebro. Então o cérebro pode comandar coisas importantes como a função neurológica e a função cardíaca. É muito como a gente vê infelizmente esses famosos que eles morreram de parada cardíaca. Parada cardíaca, na verdade, foi o uso da droga, essa é uma combinação de droga tipo álcool e droga mesmo, que fazem essa parada cardíaca. Então, você pode ter um problema instantâneo da droga, de você utilizar a droga e morrer, tá? Não só por overdose, porque a gente só morre por overdose. Não, você pode fazer uma mistura infeliz e morrer, ou então você tem esse uso crônico que vai te pegar rim, vai pegar o fígado. Mas vai te matar aos poucos. Vai matar aos poucos. Vai matar aos poucos, vai te afastar do que você gostava, que era teu pai, tua mãe, tua família, vai te afastar do esporte. A gente tem engraçado, né? Porque a gente tem uma droga no esporte que é o doping. O doping é droga, a mesma coisa. Do mesmo jeito. Tudo que você traz, na verdade, para te trazer um benefício, é um doping. E aqui, na verdade, a droga vai te trazer um benefício. Você vai sair de um momento normal para um momento de satisfação, você está usando um doping, só que não tem esse nome. Então, até a sociedade, às vezes, não aceita esses nomes. Isso sem falar em alguns anabolizantes, que também, muitas vezes, as pessoas não se dão conta. Eu quero ficar sarada. Ótima tem um tal de um remedinho que eu vou ficar com o músculo rapidinho do jeito que eu quero. Que também é droga. Isso também é droga. Você está usando um anabolizante. Não é uma droga que ele vai usar para ter prazer, mas vai ter prazer, porque ele vai se olhar no espelho e falar, pô, tô fortão. Mas e o preço disso? Isso aí aumenta demais os cânceres de fígado, os hepatocarcinomas. É só a gente ver todo esses pessoal de Hollywood, o que eles passam depois com 60, nada, né? Às vezes a gente tem hoje com 20, 30 anos. Gente já tendo esse problema. Mas em Hollywood os mais famosos, Schwarzenegger, Stallone, a gente vê quando eles estão hoje com 60, 70 anos, que foram usuários crônicos de uma droga, que não é uma droga que é vendida na esquina para fumar, para ter prazer, mas vende na farmácia. Bom, volto para a gente continuar o nosso papo tão importante, e se você quiser aproveitar para tirar suas dúvidas, pode mandar ainda suas perguntas. Se você quiser falar com o Dr. Marcelo Rebichete no ar, pode também, mulheres@tvgazeta.com.br. Você manda por e-mail, se você quer só mandar sua pergunta, se não quiser ser identificado também, tudo bem. Se quiser falar com o Dr. Marcelo, mande seu telefone e a gente liga para você. Agora, veja só, o quanto que a gente fala em saúde, vai tudo bem, Renato? Tudo bem. E o quanto que a gente tem oportunidades maravilhosas hoje em dia de conquistarmos essa saúde bucal que a gente precisa, né? É verdade, Kátia, né? Então vamos falar de saúde, né? Nós sabemos que as pessoas que então não podem se alimentar corretamente por conta de uma situação bucal deficitária, né? Por mais que elas possam escolher o tipo de alimento, elas precisam ter a capacidade de mastigar esses alimentos, né? Elas precisam ter a capacidade de triturar esses alimentos para que durante o processo de digestão esses nutrientes possam ser bem absorvidos pelo nosso organismo, né? O que acontece é que as pessoas que têm problemas odontológicos, que já perderam 1, 2, 3 dentes, ou as pessoas que já perderam seus dentes há muito tempo, ou até as que fazem uso de uma prótese total, de uma dentadura, né? Que a gente sabe que tira até 80% da capacidade de mastigação da pessoa, né? Essas pessoas passam a fazer uso de alimentos mais pastosos, né? De alimentos com alto valor calórico e baixo valor nutritivo. O que é terrível para a saúde. É terrível, porque elas fazem uso de muitos carboidratos, né? Acabam se alimentando mais de macarrão. Então essas pessoas passam a perder massa magra e ganhar gordura, né? Então a pessoa às vezes fica um pouco mais gordinha e mascara uma situação deficitária de saúde, né? Então as pessoas, os familiares olham aquela pessoa um pouquinho mais cheinha, um pouquinho mais gordinha e falam, não, ela está se alimentando adequadamente, está até gordinha, cheinha. E não é isso, muitas vezes está desnutrida, né? E com os implantes odontológicos, a gente tem capacidade de devolver 100% da capacidade de mastigação de uma pessoa, né? Por exemplo, esse tratamento aqui, o protocolo de Brennemark, que é a técnica mais segura do mundo para devolver dentes fixos a quem perdeu seus dentes. Olha aqui, ó, apenas 5 pininhos de implantes,
nós vamos então fixar uma prótese e você passa a ter uma prótese fixa, você volta a ter dentes fixos novamente, né? E com essa prótese você passa então a recuperar 100% da sua capacidade de mastigação. Vai poder comer de tudo, vai poder fazer uso de carnes, né, alimentos mais duros que você não está utilizando, e a parte estética que vai ficar perfeita, porque nós vamos planejar o seu sorriso. Agora, planejamento é uma palavra muito importante, a Ex-Implante sabe disso, e quando você chega para uma avaliação, você percebe a diferença. Primeiro, eles vão saber o que você deseja, qual o seu sonho, porque quando a gente fala num sorriso bonito, a gente quer saber também o que você quer, um dente mais clarinho, eu tenho um incômodo, esse dente meio tortinho que eu tenho não me agrada, e aí a partir do seu desejo, da sua necessidade, eles buscam o melhor tratamento definitivo para você. Liga agora, são várias unidades da Ex-Implante, tem sempre uma pertinho da gente, 0 operadora 11 2174 4200, 2174 4200, marque sua avaliação e compareça na Ex-Implante mais próxima à sua casa. Eu vejo você lá. Obrigada, Renato. Até daqui a pouquinho, viu? Olha, vamos conversar um pouco mais com o Dr. Marcelo Rebicheide. Agora, um assunto que muitas vezes os jovens nem imaginam e que acontece com usuários de droga é a impotência sexual também, né? Também. Já que o jovem tem um excesso de hormônio natural da idade e que tem essa vontade de namorar, de beijar, de muitos terem relação sexual, a droga faz com que ele passe a ter um outro problema também, né? Que é a impotência sexual. É a impotência. E aí o que acontece? Às vezes ele acaba sendo impotente, então ele vai ficar triste, ele fica depressivo, o que ele vai fazer? Em vez de parar a droga, não. Ele toma um remedinho azul. Ou tomar um remedinho azul, ou vamos experimentar outra droga para ficar mais bacana, vou ficar mais... Então, a gente vai tendo a somatória, né? Uma me deixa alegre, a outra me deixa bacana, então vai tendo uma somatória. É muito comum, na verdade, o usuário de droga, o adolescente principalmente, Katia, se você for ver a média, ele usar de 2 a 3 tipos de drogas ilícitas. 2 a 3 tipos? 2 a 3 tipos. Então, aquele cara que fuma crack, depois ele junta com os amigos, não posso fumar o crack na frente deles, mas uma maconha é legal, né? Eles falam, vamos fumar uma maconhazinha. Então, até os nomes vão mudando, porque é o tipo da droga mais pesada, ele às vezes tem vergonha. Então, ele tem grupos que ele usa aquela droga, que é muito pesada, mas tem grupos que ele usa droga, mas ele tem vergonha de usar, eu te falar, por exemplo, que ele usa um ácido, ou que ele injeta alguma coisa. Então, ele vai fazendo esses grupinhos. E cada vez ele vai mexendo muito no organismo dele, e uma das coisas que ele mexe é em todo o vaso sanguíneo. E o vaso sanguíneo vai ficando cada vez mais judiado e é muito comum levar o homem, né, à deficiência, então ele não tem ereção, e a mulher à frigidez. É muito comum. A gente tem, como é o nome da menina que mandou a pergunta? Andréia de Diadema, ela diz o seguinte, que a filha dela acaba tendo um prazer em sentir cheiro de combustível, se esse pode ser um indício de um problema em relação a drogas. Não, esse cheiro, na verdade, ela tem... Eu adoro o cheiro, né? Minha mulher até brinca comigo. Eu odeio. Não, minha mulher brinca comigo, que às vezes tem um sabonete que eu gosto, fala, que nariz é esse? Então, assim, o cheiro é só ela tem um sentido mais apurado, e realmente é muito comum você ver pessoas que gostam de cheiro de gasolina, eu também gosto, não sou drogado. Então não tem, isso na verdade não é indício de nada. Agora, muitas drogas estão presentes dentro da casa da gente. Por exemplo, um desodorante spray que você compre, aerosol, a gente não imagina que um desodorante aerosol pode trazer barato para alguém. Isso acontece, quer dizer, às vezes dentro da casa da gente a gente também tem drogas que as crianças podem começar a usar, né? Na Santa Casa a gente teve um problema, uma criança de 10 anos, onde um pai era o alcoólatra, então quem é o norte dessa criança é o pai. Então se meu pai bebe, eu também vou beber. É porque é legal. Então essa criança se tornou umas 10, 11 vezes já realmente em coma, foi super complicado, fizemos um trabalho com psicóloga, com os pais, eles entenderam. Com 10 anos em coma alcoólico? 10 anos, ele teve de 10 a 12 internações, eu não lembro exatamente quantas, mas ele entrava em coma por quê? Porque ele pegava o uísque que estava lá, ele pegava a cerveja, ele ia buscando. Mas os pais faziam como? Os pais faziam, mas a criança sempre achava algum jeito de achar alguma coisa na casa. Mas novo desse jeito. Sumiu tudo e essa criança entrou de novo em coma alcoólico, por quê? Como não tinha nenhuma bebida na casa, ele pegou álcool etílico de fazer limpeza. Então tem que ficar atentos, por quê? Porque o aerosol é droga, o álcool é droga, os produtos de limpeza é droga. A gente tem esmalte. Esmalte. Quantas vezes a gente via, né, as crianças menores, cola. Hoje é muito comum, vamos passar uma cola para colar alguma coisa no piso, a cola. Então em casa é importante sempre que os pais saibam o que tem em casa e os componentes daquela coisa. E criança não tem jeito, ou você proíbe de entrar, então você tem que ter um armário que seja trancado, sem falar, hora de serviço e cozinha não é lugar para criança, independente da idade, independente da idade. Mas se eles entram nesses locais, tem que ficar em local alto, local fixo, local com chave, e se atentar, porque um desodorante, ele pode ser droga, o esmalte de unha, ele pode ser droga, acetona. A acetona é usado na diluição das drogas. E está lá a mãe tirando o esmalte com acetona.
Por isso que a acetona é proibida agora, aquele removedor de esmalte, mas sei lá o que deve ter aquele dentro, né? Não vai mudar muita coisa. Muito parecido, até o cheiro é parecido. É uma verdade isso. Agora, o fígado da criança, uma criança como essa, que já aos 9, 10 anos, entrou 10 vezes em coma alcoólico, você imagina o que vai ser. Extremamente prejudicado, né? Se é assim, a chance dessa criança evoluir para uma cirrose hepática e para uma possibilidade de necessidade, às vezes, de um transplante, é enorme, é enorme. Mas o problema, Kátia, é isso, aconteceu a primeira vez, falou, e os pais? E os pais, entendeu? Então os pais não podem se ausentar. Ah, mas eu tenho o direito de tomar minha bebida, eu não quero tirar minha bebida de casa. O foco da casa é o filho, ponto final. Mas quem tem pais ou parentes usuários de drogas, de todos os tipos, até álcool mesmo, ele pode ter uma facilidade maior para entrar nesse vício? Quer dizer, a hereditariedade conta? Na verdade não é que a hereditariedade conta, mas conta o conhecimento, o exemplo. Então, por exemplo, meus pais, em especial, nunca beberam, não lembro de ter visto bebida alcoólica na minha casa. Então, nunca tive prazer de tomar uma bebida alcoólica, porque não era a rotina na minha casa. A criança quer copiar pai, quer copiar mãe, quer copiar o irmão mais velho. Então, se ela tem um tio que é muito presente, toda vez ele vê o tio com a cerveja, ele vai querer copiar esse tio. Então, é importante que os tios, os pais, todo mundo sigam o exemplo, não pode fazer isso na frente das crianças e, por favor, eles não vão ficar bravos se eles pedirem para você e você falar que não pode, não pode. E se eles ficarem bravos, a frustração faz parte da vida. Você não se frustra todos os dias? Todos os dias e a gente não usa droga por causa disso. Não, a gente levanta a cabeça e fala, vamos lá, vamos trabalhar que passa tudo. E eu acho que você começou lá atrás, há uns bons minutos atrás, falando de algo importantíssimo e primordial. Quem manda na casa tem que ser os pais. Mãe, não tem, que a gente até viu, coitada da Jane, né, falando, pô, mas ele não me obedece. Não tem que não obedecer, é o pai que manda, não pode ser liberal. Você viu a Rosinda falando, mas eu não sou brava com meu filho. Como se hoje em dia a gente ser bravo com o filho fosse um crime, uma coisa ruim. E outra coisa, ser bravo é uma coisa, ninguém quer que seja bravo, a gente quer, na verdade, que seja autoritário. Nem que você espanque seu filho, mas ele tem que saber que o poder é do pai, o poder de escolha, na verdade, é do pai e da mãe. Por quê? Porque a gente sabe o que tem de melhor para essa molecada. Mas é interessante como a gente vê muitas casas que a situação se reverteu, né? Quer dizer, o reizinho é o filho. Quem manda é o filho. Ele chega na sala e fala, pai, sai daí que aí é meu lugar. O pai levanta para a criança sentar. Aí entra num outro problema, que como a gente trabalha demais hoje, a gente se ausenta, a última coisa que você quer é falar não para um filho. E assim, impor limites, você falou do Isabitiba, ele tem um livro que fala da imposição de limites. Quem ama, educa. Quem ama, impõe limites. Então, assim, se você não impõe limite para o teu filho hoje, ele não vai ter limite hoje, esse limite vai piorar daqui 10 dias, vai piorar daqui 3 anos, e não para. E não é porque ele cresce que ele vai deixar de ter o lugar dele importante na família, mas muito bem determinado. Eu tenho quase 40 anos e outro dia meu pai me ligou, me deu uma maior bronca possível no telefone, porque aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que era, mas assim, é meu pai, não é porque hoje eu tenho 40 anos e ele tem 70, que eu vou desrespeitar. Ele é meu pai, ele foi meu pai quando eu tinha 1 ano, ele é meu pai quando eu tenho 40 anos, ele vai ser meu pai quando eu tiver 70 anos. É a quem eu devo respeito, meu pai e minha mãe e quem for mais velho que eu. A Rosana mandou uma pergunta pra gente, diz que a filha dela de 13 anos fuma maconha. Se interna ou qual a atitude que se faz com uma menina dessa? Então é importante, ela tem o conhecimento, então assim, não precisa internar, isso realmente não precisa internar, tem que conversar, todos os dias tem que conversar, tem que proibir, ela não fuma maconha sozinho, ela fuma maconha com algumas amigas que ela deve saber quem é, ela fuma maconha em alguns lugares, então o que você tem que proibir é o contato com essas pessoas que ela usa maconha, esses locais que ela frequenta e que usam maconha, e é importante, você tem que ter um psicólogo para conversar com a tua filha, o porquê, porque ela não foi parar na maconha porque é bacana, ela foi parar por alguma coisa, algo está faltando para ela, alguém está ausente na vida dela e ela procurou a maconha, na verdade, como uma fuga, e uma fuga prazerosa, eles acabam gostando. Mas sabe qual é o problema? Eu vou ser bem franca com você. O que tem de artista que chega na televisão e fala assim, eu fumo maconha mesmo, maconha é maravilhoso. Aí chega outro e fala, eu fumo há não sei quantos anos, maconha é ótima. Formadores de opinião. Não é? Formadores de opinião. Passeatas, caminhadas para a liberação da maconha. Então, quer dizer, isso fica complicado, porque eu como mãe falo que não, meu marido como pai fala que não, mas todo o resto diz que sim. Mas aí, Kátia, o que você falou, quem manda na casa é o pai e a mãe, não é o resto. Mas eu digo assim, as crianças acabam ficando numa situação mais confusa. Porque pai e mãe, para filho, nem sempre tem razão. E eles querem desafiar. E aí, quando a gente vê todos dizendo que é bom e o pai e a mãe dizendo que não, o cuidado que pai e mãe, a intensidade de conversa tem que ser aumentada de acordo com a necessidade. Né? É importante que todos os dias, todos, independente se é segunda, terça, quarta, que os pais sentem no final do dia, o que você fez na escola, como foi o teu dia
seja na faculdade, conversem com as crianças. As crianças têm que saber que pai e mãe sempre estão presentes. Volto a falar, o norte dessas crianças é o pai e a mãe. Ela só vai procurar alguém para tomar esse lugar se o lugar estiver vago. Então, se a gente deixar esse lugar vago, então não pode ser bonzinho, tem que conversar, tem que ser companheiro, tem que ser liberal na hora que tem que ser rígido na hora que tem que ser. Na verdade, tem que ter bom senso, mas principalmente sempre estar presente do lado dessas crianças. E às vezes estar presente é falar um não, que é muito importante, né? Com certeza. Doutor Marcelo Rebichete, que é pediatra do Hospital São Luís, claro que volta mais vezes. Obrigada, foi ótimo o nosso papo. Eu espero que você em casa agora coloque em prática isso tudo. Dá trabalho. Ser mãe, ser pai não é fácil, mas a partir do momento que a gente resolve seguir esse caminho é para a vida toda, com certeza. Com certeza. Né? Obrigada, viu? Obrigado, Katia. Olha, e se você tiver alguma dúvida, pergunte para o seu pediatra.